volta mais, como eu falei para vocês, né, pessoal? Boa noite a todos e todas. Como eu já havia falado para vocês, a gente não volta mais em inorgânica. Só volta agora quando começar as revisões finais, as revisões gerais. Ou então, caso vocês tenham um cronograma próprio de revisão, aí vocês podem ir trabalhando, certo? Esses assuntos que já passaram de inorgânica. Uma recomendação minha é não deixem de visitar minimamente esses conteúdos, senão a gente esquece. O segredo de naturezas é ter sempre contato com a matéria. Eu até diria ter contato com a matéria diariamente, sobretudo aquelas que você tem mais dificuldade. Então, vamos supor que Verinha, que está aqui, ela tinha muita dificuldade em física, por exemplo. Então, é interessante que Verinha ela tenha contato com a física todos os dias, porque ela acaba se acostumando, acaba se adaptando com aquilo. Certo? Então, sei lá, vamos supor que a Amanda não gosta tanto de química, não é muito fã de química, tem mais dificuldade. Então, é interessante que ela pegue mais pesado em química, no sentido de ver todos os dias aquilo, porque ela acaba conseguindo ver as coisas com mais calma, com mais detalhe, tem contato todos os dias com aquilo, enfim, né? Eu acredito que o contato diário com alguma coisa transforma a nossa relação com aquilo. Mas vamos lá, agora a gente vai entrar, né, na parte queridinha da química, embora eu particularmente prefira muito mais inorgânica, vou ser bem sincero, né? Mas orgânica também eu gosto bastante, certo? Mas não tanto quanto inorgânica. Mas orgânica é disparada aí a matéria queridinha da química, né? Eu acho que é porque é a única coisa que a gente ainda tem de aprender na escola, né? Aí quando a gente vai para o cursinho, acaba que a gente desenvolve um laço, né? Por aquelas matérias que a gente aprendeu um pouquinho mais no colégio, porque a gente acaba tendo mais facilidade. Então vamos lá, pessoal, olha só, para a parte de química orgânica, eu vou passar primeiro para vocês um pedaço que a gente diz que é o histórico da química orgânica. Por quê? Porque podem ser cobradas questões teóricas de vocês. Então é interessante a gente saber ali um pouquinho da história, embora eu também ache um tanto quanto chatinho, certo? Mas vamos lá para a gente poder entender pelo menos o começo. Gente, a química orgânica, antes de mais nada, ela é conhecida atualmente, eu estou falando atualmente, como sendo a química do carbono. Então, anotem aí, ó, no caderno de vocês. Química do carbono. Ó, química do carbono. Daqui a pouco a gente vai aprender, entender o porquê que a gente tem uma área da química, basicamente, que vai ser específica só para estudar os compostos que são gerados, que são formados por carbono. Vocês vão ver o tanto que o carbono ele é ali um elemento especial, viu? Ele é bem interessante. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem não é nem se ligar em data, tá, gente? Não é a data em si, mas eu falo mais o nome dos pensadores, o nome dos químicos e o que eles desenvolveram. Por exemplo, ó, só por questão de ilustração, né, para vocês entenderem legal quando foi que aconteceu, mais ou menos ali em meados de 1777. Gente, 1777 era que século, hein? 1700. Qual? 18. Muito bem. Ou seja, em meados do século XVIII, quase no finalzinho do século XVIII, quase a gente se aproximando do século XIX, teve um cara chamado de Bergman. Ó, esse cara aqui, ó. Bergman, que era, gente, um químico muito famoso. O que foi que ele fez? Ele dividiu a química em duas grandes áreas. Então, em 1777, Bergman, um químico, vou botar aqui, ó, um químico, ele dividiu a química em duas grandes áreas. Adivinhem quais foram essas duas grandes áreas que ele dividiu? Orgânica e inorgânica? Perfeito, Amandinha. A gente já terminou de estudar a inorgânica, agora a gente vai estudar a segunda grande área que Bergman fez essa divisão. Então, qual foi a contribuição de Bergman? Quando a questão perguntar para vocês, tem que lembrar. Bergman ajudou a dividir, a separar a química em duas grandes áreas, que foram a orgânica e a inorgânica. E aí, gente, o que foi que ele fez, né? O que foi que ele usou como critério para dividir essas duas químicas, essas duas áreas da química? Seguinte,
Ele analisou todas as situações feitosas e percebeu que a orgânica, ou melhor, né, ele classificou que a orgânica seria a área da química que estudaria os seres vivos ou organismos vivos. Ó, os seres vivos ou organismos vivos, como vocês quiserem chamar. Enquanto a orgânica, ela ficaria responsável por estudar o que a gente chama de minerais, ou seja, coisas que não são vivas, mas que são, assim, de extrema importância para os seres vivos. A gente sabe muito bem disso. Então, foi isso que Bergman fez. Mas aí, gente, foi o que aconteceu. Ainda nessa mesma época, quando eu falo época, eu estou falando de século, tá, gente? Então, no mesmo século, né, então ainda no século XVIII, teve um outro cara que a gente já conheceu ele, bonitinho, lindinho, que foi o Lavoisier. Ele analisou os compostos orgânicos e percebeu, sabe o que, gente? Para vocês terem ideia o quanto que Lavoisier, ele é um cara foda. E aí eu disse a vocês, lá no começo do curso, que Lavoisier é nada mais, nada menos que nada mais, nada menos que o pai da química. Porque Lavoisier, ele não só analisou a orgânica como sendo simplesmente dos seres vivos. Ele aceitou a divisão de Bergman, ele também concordava com essa divisão, contudo, todavia, entretanto, ele achava que dividir a orgânica como sendo de seres vivos e a inorgânica como sendo de minerais, ainda era uma divisão incompleta, né? Não era uma justificativa 100% plausível. Então, o que foi que ele fez, Amanda? Ele pegou boa parte, vários e vários compostos orgânicos e estudou a estrutura desses compostos. E aí, Feitosa, ele chegou à conclusão de que esses compostos orgânicos, todos eles, sem exceção de nenhum, continham um átomo em comum, que seria o carbono. Por isso que hoje a gente chama de química do carbono. Então, ó, ainda na mesma época, vou botar aqui, ó, na mesma época, Lavoisier analisou compostos orgânicos e chegou, gente, na conclusão, ó, eu vou botar até assim, ó, e concluiu, né, porque ele percebeu, e concluiu que todos eles continham carbono na estrutura. Então foi isso que Lavoisier percebeu. Olha a contribuição do cara, velho. Então veja, se Bergman já foi extremamente foda, muito importante para a química, porque ele fez a divisão, Lavoisier ainda teve uma importância muito maior, se a gente for botar na balança, né? Porque ele percebeu o que era que caracterizava, Gabi, a química orgânica, porque é que hoje ela é chamada de química do carbono. Aí depois, gente, nós tivemos um terceiro momento, que aí já foi no século XIX, em meados ali de 1807, já no comecinho, mais ou menos, tá? Do século XIX. Nós tivemos um químico, ele era sueco, um químico que a galera chamava de Berzelius. Então, em 1807, Berzelius, ele defendeu uma teoria que hoje em dia a gente vê, Miguel, essa teoria como sendo uma teoria meio maluca. Mas na época fez muito sentido, que era a teoria que eles chamavam de força vital. Defendeu a força vital. Ó. E, gente, Biogênese. quase era mais ou menos isso. Pronto, tem relação, Amandinha. Tem relação com a biogênese. Porque veja o que era, o que foi que ele pensou, né? Esse Berzelius, ele analisou os compostos orgânicos e chegou a uma conclusão que existia uma teoria chamada de teoria da força vital.
E ele dizia lá que somente os seres vivos eles seriam capazes de gerar, de formar compostos orgânicos. Então era como se assim, olha, é como se gerar, sei lá, deixa eu botar, pronto, gerar um álcool, para gerar um álcool, apenas seres vivos que geravam álcool, por exemplo. Entendeu? Que seres não vivos não poderiam, ou então minerais não podiam formar compostos orgânicos. Era isso que ele pensava. Então, deixa eu escrever isso aqui. Ó. Então, em 1807, Berzelius defendeu a força vital, que era uma teoria, deixa eu botar aqui, ó, teoria, que defendia que apenas seres vivos, que apenas seres vivos formavam compostos orgânicos. Pronto, aqui, gente. Só que, sabe quem é que veio depois, por último, para fechar com a cara de Berzelius? Veio um outro cara, gente, já em 1828, ou seja, 21 anos depois. 21 anos depois, a gente teve um cara chamado de Huller. Esse cara aqui, ó, Huller, que era alemão e ele acabou sintetizando, ó, esse Huller sintetizou, desculpa, gente, peraí, ele sintetizou por meio de um mineral, um composto orgânico. Então vejam aqui, gente, ó, que esse cara aqui, esse Huller, em 1828, ele quebrou a teoria de Berzelius em 1807. Porque Berzelius, ele disse o quê? Ele disse que existia uma força vital. Ou seja, Miguel, a força vital era uma teoria que dizia que apenas seres vivos formavam compostos orgânicos. Mas aí, em 1828, opa, peraí, como foi isso aqui, gente? Aconteceu isso aqui? Meu Deus. Ô, gente, sumiu, não foi aí? Ficou branquinho, não foi a coisa? Peraí, viu, gente? Poxa, escrever de novo. Sintetizou por meio de um mineral. Um composto orgânico. Então, veja, gente, vocês estão percebendo que ele foi contra? Porque esse Huller, ele não só foi contra, ele provou, na verdade, que Berzelius estava errado, né? Porque Berzelius disse que só seres vivos formavam compostos orgânicos. Aí Huller, ele veio depois de 21 anos e conseguiu sintetizar por meio de mineral. Gente, mineral é composto do quê? Que a gente viu lá em cima? Hein? Um mineral, muito bem, Jéssica. Orgânico. Inorgânico. Aí ele gerou um composto orgânico. Miguel perguntou assim: os compostos orgânicos aí geram um conceito de Lavoisier, né? Isso já era um conceito de Lavoisier. Na verdade, Lavoisier ele se baseou em Bergman, porque na verdade tipo assim, o que seria considerado um composto inorgânico foi, na verdade, dado, né? Foi constituído por Bergman, né? Foi ele que determinou que haveria essa divisão. Então, o mineral, por exemplo, seja considerado um composto orgânico, enquanto coisas que estão tecnicamente vivas, que compõem coisas vivas, seriam ali os compostos orgânicos. Diga aí, Miguel. Eu digo assim, no sentido que o Berzelius e o Waller já estavam trabalhando no conceito mostrado, tipo, no conceito de orgânica,
mostrada por Lavoisier, tipo Isso, de perfeito. carbono. Isso, muito bem. Pronto, perfeito. Agora eu entendi. A sua dúvida é isso mesmo, viu? Já era baseado no que Lavoisier havia apresentado, que era todo composto que teria ali tecnicamente carbono, certinho? Aí vejam só, como é que foi. Gente, inclusive, esse Euler aqui, né? Esse Euler, o nome dele é Friedrich Euler. E aí, vejam só, gente, ele juntou isso daqui, ó, ele juntou o NH4, OCN. Aí ele fez essa reação, que vocês vão me dizer que reação é essa daqui, ó. Quem sabe dizer que reação é essa? Que reação é essa, gente? Quando em cima da setinha eu tenho Quebra pelo calor? quebra pelo calor, que a gente chama de quê? Começa com C. Esse. Quem lembra? Quando a gente tem uma decomposição, isso aqui Pirólise. é uma pirólise, muito bem. E eu começa com C. É daí, né? Isso aqui é uma pirólise, ou seja, por pirólise, ou seja, gente, ele pegou esse NH4OCN, gente, esse NH4OCN é o cianato de amônio. Ele pegou cianato de amônio, aqueceu esse cianato de amônio e produziu do outro lado isso daqui, ó, que é ureia. Ele produziu ureia. Simples assim, gente. E ureia é um composto o quê? Orgânico. Então ele pegou o cianato de amônio, que é inorgânico, desenvolveu uma pirólise. Dessa pirólise, ele deu origem à ureia, que é orgânico. Aí quebrou totalmente aquele conceito que era de Berzelius. Então, a força vital caiu por terra, literalmente, certo? Então, a partir de agora, a gente sabe o quê? Que com a química vai ser dividida em duas grandes áreas, em duas grandes vertentes, que é a química orgânica e a química inorgânica. Cuidado para não confundir, achar que, mas e a físico-química? A físico-química, ela vai envolver a química orgânica e a química inorgânica, certo, gente? Mas a base da química em si é orgânica e inorgânica, beleza? E aí vão ser compostos considerados orgânicos aqueles que possuem, em sua grande maioria ali, carbonos, cadeias carbônicas, sejam elas mais longas ou mais curtas. Inorgânica, aqueles que têm outros, né? Enfim, que a gente vai chamar de minerais. Beleza? E a gente sabe que os compostos orgânicos, eles podem ser formados tanto por outros compostos orgânicos, quanto por compostos inorgânicos também. Amiga, você fica só pensando que esse povo, na época, não tinha nem papel higiênico chegar nessas conclusões. Porque, amiga, era tudo desocupado. A gente, hoje em dia, a gente tem muita coisa para poder fazer, aí não tem tempo, né? Infelizmente. Mano, pelo amor de Deus, né? Ei, mas o pior, Miguel, que já existem estudos que dizem que o cérebro da nossa geração, sobre a geração Z, a parte da geração Z, na verdade, né? Porque a gente já tem a nova geração, que é a geração alfa, que nasceu ali a partir de 2010. Então, Miguel, dizem que já há evidências científicas de que o nosso cérebro, ele vem diminuindo, né? Tipo, ele vem atrofiando, justamente porque a gente não está pensando muito. Hoje em dia, a gente já não precisa pensar tanto, já não tem que se esforçar tanto. Então, significa o quê? Que as sinapses químicas e elétricas do nosso cérebro, né, que são feitas ali entre os neurônios, acabam não se desenvolvendo tanto, porque o nosso cérebro não precisa fazer tantas sinapses. Então, existe uma coisa que a gente chama na neurologia de... Ai, meu Deus! Um termozinho de neuroplasticidade, né? Que é justamente a capacidade que os neurônios têm de fazer uma ligação com a outra, está diminuindo. Aí, olha, veja só, a Z, se comparada com a milênios, diminuiu um pouco a massa cefálica. A Z com a alfa já diminuiu mais outro pouco. Aí, se você compara a milênios com a alfa, essa queda foi em torno de 5% da massa O ser cefálica. humano vai virar ameba, então, foi pior. Vai virar uma ameba, vai. A nossa caixa torácica, que aumentou, né, de acordo com a evolução, porque ela aumentou, a gente sabe, na verdade, não que a gente sabe, mas que é o que a gente acredita hoje em dia, né, as evidências arqueológicas é o que mostra, a gente vai ter uma redução da cabeça.
Vai virar tudo Sim, ameba. Culpa de quê? vai. Internet, inteligência artificial, que fica fazendo facilitando a vida demais, né? Demais, justo. É, demais. A gente acaba não pensando, velho, entendeu? Ponto de não levantar para desligar uma luz, mas é muita da preguiça, viu? É, Não né? é A gente às vezes a é luz. monstro. Ó, tu acha? E Amandinha, assim, também no momento que a gente teria que tecnicamente ir por um caminho um pouquinho mais longo, por exemplo, a hora que a gente vai estudar, ao invés de a gente ir por um livro, a gente acaba escolhendo uma videoaula, a gente acaba escolhendo um resumo pronto. Tudo isso, gente, faz com que diminua o Com número de certeza. sinapses, entendeu? Hoje eu tava falando até com manhã um dia desse, que, tipo assim, antigamente o povo, quando tinha que estudar e tal, pegava e ia no livro, né? Era. Aí ia no livro, eu procurava e tal. Aí, um pouco menos antigamente, ia no site. Aí, não vai no Wikipédia não, que o Wikipédia não é confiável. Aí tinha que procurar pelo menos o site. A geração de hoje é só chat GPT e acabou. E acabou. E ele já faz o E trabalho ainda bem tem feito. preguiça de estudar, me deixa. Não é isso, Amandinha. Aí a gente às vezes fica pra morrer, velho. Aí meu professor tava falando, e eu já tinha visto mesmo alguns estudos sobre isso, e é babado, viu? Ei, Miguelito, menino. E já o TikTok tá dando um problema relacionado a problemas mentais, de desenvolvimento de depressão. Não o TikTok, mas qualquer rede social que tenha vídeos curtos, né? Que acaba que a gente tem uma superdosagem de dopamina, né? A dopamina é um tipo de neurotransmissor. Então você É acaba igual aquela formando questão tanto. do. É igual aquela questão dos desenhos infantis, né? Que antes eram muito sem muitas cores, tipo, eram coloridos, mas as falas eram mais calmas, eram mais frases, e agora é tudo muito explosivo, muitas Isso, cores, muitas cores, muito tem muitas som, emoções é, afloradas, muitas coisas. pouco, pouco diálogo crítico, né? O próprio diálogo Isso. você vê que é menos crítico, né? Bem Puxa, é um menos diálogo crítico. de nada, conversando De nada com nada, nada. justo. Se você sendo uma pessoa adulta ou até uma adolescente mesmo, você vai assistir, você diz assim, meu, não tem pé nem cabeça isso. Tipo, os caras, os personagens estão falando e não tem enredo. Tinha uma criança, tava dando aula, a criança ficava fazendo uns sons estranhos, horrores, e ela fazia uns sons assim, sei lá, tipo, hey, hey, assim, Uhum. e era imitando Mano, o desenho. Eu disse à mãe dela, pois eu falei. Eu vim deixa eu perguntar a tu, mãezinha, né? Tem ela assim, mãezinha. Tua filha, ela assiste muito desenho. Eu pensando que a minha tem algum problema, mas não, era só o excesso de desenho. Véi. Mano, tu é pega. horrível. Esse povo fica falando que nem anime, né? É. Esquisito. Ô, geraçãozinha esquisita. Ai, Tipo, meu o povo Deus. dessa geração assim, nunca aguentaria assistir aqueles programas de domingo que é uma tarde toda para descobrir quem matou não sei quem. É desse jeito. Tipo, Não, é quem desse fez jeito. tal coisa. Aguenta Esse não. povo não aguentaria, não, de Aguenta ansiedade. não. Gente, Aguenta não. o Morre, que eu velho. vi foi um amigo assistindo um filme na Netflix, no 2x, porque tem já uns programas para filme na Netflix, a pessoa vai assistir um filme no 2x, velho. Mano, aí não, vai, porque é muito longo, tipo. Mano, a ideia da merda do filme é ser longo, caramba. Literalmente é 1 hora só, velho, que ódio. Tá ligado? E pra gente já é muita coisa, velho. Ei, mas tem vezes que eu meto essa, tipo assim, mano, não é pra ler. ChatGPT resume, tá ligado? Em 3 linhas. Mas eu falo mais pelo meme. Embora eu também esteja um pouquinho preguiçoso. Não vou negar, porque às vezes a pessoa tá ali com aquela facilidade aí quer tudo muito fácil. Mas a gente tem que mudar. Gente, vamos mudar, pelo amor de Deus, tô falando sério. A maioria que tá aqui é da geração Z, assim como eu. Então a gente tem que. Gente, vamos bloquear esse negócio, pelo Não, na amor de geração Deus. Z, eu sou 2002, menino. Eu comi terra. Não, Pois é, mas você é geração Z? não admito, me sinto muito Eu lamento. também não. Mesmo Eu sendo assisti 98, eu não admito, fita não. cassete, porra. Tu tá me chamando de geração Z. Se eu assistir procurando mesmo na fita cassete. Pois é, mas infelizmente nós somos geração Z, infelizmente, Amanda. Amanda, eu sei que dói, Amanda. Amanda, eu sei que dói. Eu também sinto dor. Muita, muita dor Eu física. aluguei DVD, pô, na locadora. Você tá maluco? Mano, Eu eu joguei eu Alex ia pra Lan Kidd, House. Fabrício. Eu joguei Alex Kidd, Fabrício. Eu não sou geração Z. Eu entendo você. Eu ia a Lan House, eu joguei Beyblade, pô, Por tá 50 ligado? centavos. Por 50 centavos. Sim, e a hora, mano. Mas a gente tem que. Mas, ó,
é desse jeito. Aí a galera pergunta às vezes, como é que eu faço para fazer mais sinapses químicas e físicas para poder ficar mais inteligente ou menos burro? Pelo menos, gente, é ler, é escrever bastante, é você manter sempre o seu cérebro em atividade, tipo, vai, sei lá, coisar um jogo, tenta um jogo que seja de carta ou de raciocínio, tudo isso conta. Bora voltar aqui agora, que eu tô doido para terminar essa parte aqui que eu trouxe para vocês. Gente, passando adiante, então tem dar acesso ao slide, então, né? Tá ali sim. Gente, a gente vai falar sobre os postulados de Kekulé. Ó, gente, Kekulé foi um químico que, inclusive, vocês vão ouvir falar sobre ele até o final do ano. Porque Kekulé é simplesmente um cara foda. Foda, foda mesmo. Não apenas na química orgânica, tá? Na química inorgânica também. Mas, gente, os postulados de Kekulé, na verdade, gente, foi Kekulé que no final de tudo, ou seja, quando aqueles caras estudiam, a gente teve Bergman, Lavoisier, e a gente teve Euler. Quando esses três caras montaram todo esse trabalho, Kekulé ele veio com os postulados e melhor, ele definiu, foi ele que deu essa definição atual do que é química orgânica. Ele disse que a química orgânica é a química do carbono. Foi esse cara que disse, ó, química do carbono. Aí, depois dele, ele era tão influente na área da química que ficou, tá vendo, Jéssica? Ficou, a partir dele, ele lançou a tendência de chamar a química orgânica da química dos carbonos e todo mundo foi levando. E mais que isso, gente, Kekulé determinou alguns postulados. Postulado, gente, é alguma coisa que tu vai usar para provar que aquilo ali é verdade. Então, ele apresentou evidências científicas do porquê que o carbono é tão importante, que é preciso tu ter uma área em uma determinada disciplina, em uma determinada ciência, para estudar ele sozinho. Então, vamos para a gente poder falar sobre os postulados, tá? O primeiro postulado de Kekulé, gente, foi ele falando em relação à quantidade de ligações que um carbono faz. Que era para justificar o porquê que o carbono, um elemento, um átomo sozinho, ele vai formar tantos compostos. Gente, Kekulé veio dizendo que o carbono é tetravalente. O que é que significa tetra? Que todas as ligações dele vão estar sendo ligadas. Peraí, o que significa tetra? Alguém sabe? 4. 4, muito bem. Então, ó, se o carbono é tetravalente, é porque Kekulé ele comprovou que o carbono ele faz 4 ligações. Ó, ele faz 4 ligações. Então, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó, tá vendo? O carbono ele faz 4 ligações. Então, só dele fazer 4 ligações, Kekulé ele já conseguiu enxergar que esse carbono aqui, Amanda, esse elemento, ele ia fazer quase que infinitas ligações. Perdão, quase que infinitos elementos, quase infinitos compostos ele ia formar. Porque, gente, um átomo fazer 4 ligações, poxa, isso aqui dá uma probabilidade, uma chance de formar diversos e diversos compostos. Então, o primeiro postulado de Kekulé é em relação a isso. Ele conseguiu comprovar que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Além disso, o segundo postulado de Kekulé foi em relação ainda a essas ligações do carbono. Ele observou e chegou a que conclusão, gente? Ele chegou às conclusões que as 4 ligações do carbono, elas são iguais. Hoje, prof, não entendi, não. Não entendi isso. Seguinte, vamos supor que eu tenha esse composto aqui, gente, ó, CH3F. Eu quero que vocês me digam, esse tipo de estrutura que eu coloquei aqui, qual é o nome que a gente dá? Isso aqui é a estrutura o quê? Ou melhor, que tipo de fórmula? Que fórmula é essa? Qual apresenta somente as letras? Quem lembra?
Meu Deus, na minha cabeça só tá vindo estrutural, mas não é, tem outro nome. A Pronto. molecular é. A molecular. É, molecular. Isso, muito bem, a molecular. Aí, veja, essa molecular, ela vai formar, se ela, ó, veja foi que ele chegou, qual foi a conclusão que ele chegou, Feitosa? Se essa fórmula molecular, ela tem carbono e hidrogênio, então ela é um composto, ela vai representar um composto orgânico. E se ela representa um composto orgânico, independente de onde você coloca aqueles elementos, vai estar lidando com a mesma substância. Oxe, entendi. Não, Fabrício, como assim? Olha, esse CH3F eu posso fazer da seguinte forma. Perceba, o C ele faz 4 ligações. Então, eu vou dizer assim, ó, que ele está fazendo 3 ligações com 3 hidrogênios, mais uma ligação com o flúor. Vocês estão vendo como foi que eu dispus esses átomos? Tanto o carbono, quanto os hidrogênios e o flúor. Isso aqui, gente, o que Kekulé ele concluiu foi que se a gente representasse esse composto dessa forma, ó, ele ia representar o mesmo elemento. Essas ligações são exatamente iguais. Deu para entender isso, gente? Diga aí, se sim ou se não. Então, esse primeiro elemento, independente da forma, Gabi, independentemente da forma que tu dispõe esses átomos, se são os mesmos átomos na mesma quantidade, os compostos são iguais. Se o composto for orgânico, claro. Então, a ordem não interessa, né? A ordem não interessa, Verinha, muito bem. O nome do composto vai ser o mesmo. Claro que, Verinha, quando a gente for estudar isomeria, a gente vai perceber que há uma coisa chamada de estereoisômeros, que são compostos que só a conformação de um átomo ele vai gerar uma resposta no nosso organismo diferente. Mas o nome, Verinha, o nome do elemento é o mesmo. A ação Mas do elemento não. Oi, diga isso aí. só ocorre quando tem só um carbono, né? Não, na verdade, quando você tem a quantidade infinita de carbonos, certo? Dependente de você ter. Certinho? Se Diga no aí. caso a ordem, já como ele é tetravalente, entende-se que ele vai fazer várias ligações com N elementos. Isso, perfeito, muito bem. E aí ela não vai mudar, certo? Talvez o que mude, Verinha, seja, por exemplo, algum efeito no nosso corpo, tipo, a maneira, sei lá, que esse cara aqui é recebido pelo nosso corpo é diferente da desse cara aqui, entendeu? O efeito pode ser diferente, mas o nome dele não, certo? A classificação dele também não, vai ser o mesmo elemento. Beleza? Depois, claro, a gente vai aprender, Feitosa, a dar o nome utilizando as posições, né? Aí aquelas posições, na verdade, é só uma forma, Feitosa, da gente conseguir redesenhar a estrutura, viu? Mas o nome central é o que vai valer. Quando a gente chegar em nomenclatura, eu vou mostrar para vocês do que é que eu estou falando. Aí eu garanto que vocês vão entender legal. Mas eu compreendi total a sua dúvida. Bora agora para o terceiro postulado, gente. O terceiro postulado foi que Kekulé ele percebeu o quê? Que o átomo de carbono ele consegue se ligar a ele mesmo infinitas vezes. Ou seja, ele comprovou que o átomo de carbono ele é capaz de formar cadeias. Gente, cadeias é basicamente uma sequência de um mesmo átomo. Então, o mesmo átomo conseguindo se ligar a ele mesmo diversas vezes. Então, ó, os átomos de carbono são capazes de se ligar a si mesmos formando cadeias, que nós vamos chamar de cadeias carbônicas. Tá certo? Coisa que não é todo elemento que consegue fazer isso, tá, gente? Não é todo átomo que tem essa capacidade de formar cadeia. Por exemplo, o sódio. O sódio não tem capacidade de formar cadeia. Deu para entender? Não tem capacidade de formar cadeia. O flúor também não tem capacidade de formar cadeia.
Por quê? Porque ele não consegue se ligar a vários átomos dele mesmo. Já o carbono consegue formar. Beleza? Então, esse aí foi o terceiro postulado de Kekulé. Tranquilo, gente? Então, são os 3 postulados de Kekulé. O primeiro é em relação à valência desse carbono. Kekulé ele comprovou que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O segundo postulado de Kekulé é em relação à natureza, a característica dessas ligações, que ele comprovou, ele conseguiu chegar à conclusão de que elas são todas iguais, ou seja, independente da conformação, de onde você coloque certos átomos que estão ligados ao carbono, não vai formar composto novo, vai ser o mesmo composto. Em relação o nome segundo a IUPAC, não muda, certo? Aquele nome ali que a IUPAC ela determina é só para quando você for desenhar a estrutura de novo, certo? Mas o elemento é o mesmo, independente se é 2,4 não sei o quê, ou 5,6 não sei o quê. Não importa. O composto em si é o mesmo. O que vai mudar é o efeito que ele vai ter no nosso corpo. Tanto que futuramente a gente vai estudar a parte de isomeria. Beleza? E o terceiro ali é que os átomos de carbono eles são capazes de ligar a si mesmos, formando cadeias. Coisa que outros átomos, não conseguem formar cadeias. Todo mundo entendendo até agora, sim ou não? Me digam aí, pode passar? Pode, né? Muito bem. Vamos passar para a próxima parte. A gente agora vai aprender uma coisa chamada de hibridação. Ó, a hibridação juntamente com a geometria do carbono. Kekulé disse que, em termos de valência, o carbono ia ser o quê, gente? Então, o primeiro Tetravalente. Tetravalente. Então, ele faz 4 ligações. Então, perceba, se ele faz 4 ligações, Miguel, aí lembra, cada tracinho significa um tipo de ligação, né? A gente já aprendeu isso. Eu digo a vocês aqui que eu tenho dessa forma, eu tenho carbono formando 4 ligações, eu posso ter ele formando 4 ligações dessa forma aqui, eu posso ter ele formando 4 ligações dessa forma aqui, e eu posso ter ele formando 4 ligações dessa forma assim. Todo mundo entendeu isso? São 4 ligações. A diferença é que a primeira são 4 ligações de que tipo que a gente já aprendeu em ligações covalentes? Sigma. Sigma, muito bem, que é a ligação simples, não é isso? Aqui a gente tem quantas ligações e que tipo de ligações? 2 simples e 1 composta. Aí Muito 3 bem. pi. Não, 3 sigmas e 1 pi. Muito bem, perfeito, tá vendo? Ligação dupla, 2 ligações simples. Então eu tenho 2 sigma, 3 sigmas, 1 pi. Aí aqui, gente, nós temos duas ligações duplas. Cada ligação dupla tem 2 ligações. Então não deixa de ser 4 ligações. E aqui eu tenho uma tripla com uma simples, certo? Agora a gente vai aprender, gente, essa hibridação. Povo lindo, hibridação significa, na verdade, a aproximação entre 2 carbonos. Beleza? E aí, hibridação, nós temos alguns tipos. Nós temos a famosa SP3, temos a SP2, temos a SP1 e SP1. Ou seja, temos 3, né? SP3, SP2 e SP1. Professor, como é que eu vou fazer para determinar a hibridação de um carbono? Simples. Você vai pegar agora o macete. O macete vai ser você pegar a sua mão, pega todo mundo da mão, bota na frente do seu rosto. Tá vendo cada dedinho seu representa uma ligação. Perceba, Jéssica, se seus dedos estão todos separados, se o dedo está sozinho, ele representa uma ligação do tipo simples. Se eu junto 2 dedinhos estão juntos, isso aqui representa uma ligação do tipo dupla. Se eu junto, Miguel, 3 dedinhos e só um fica separado, é porque esses 3 dedinhos que estão juntos estão formando a ligação do tipo tripla. E o sozinho está formando uma ligação simples. Bora para o primeiro. O primeiro caso, nós temos 4 ligações do tipo simples, que vocês perfeitamente representaram. Poxa, se são 4 ligações do tipo simples, nossos dedinhos precisam estar todos separados. Todo mundo concorda? Porque são 4 ligações do tipo simples. Para eu saber a hibridação, eu vou fazer o seguinte, contar quantos espaços que ficaram entre os dedos, que são essas partes aqui, ó. Tá vendo?
um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Então, significa que quando nós temos um carbono formando 4 ligações do tipo simples, a gente vai ter que a hibridação dele vai ser sp1, 2, 3. Então, vai ser sp3. Ó, a hibridação é do tipo sp3. Se ligaram nisso aqui? sp3. Bora fazer agora ali dupla. Nós temos uma dupla e 2 simples. Os 4 dedinhos, bota na frente do seu rosto. Aí forma uma ligação dupla. Poxa, uma ligação dupla, o professor falou que eu tenho que juntar 2 dedinhos. Juntei. Aí quantos espaços, gente, que ficaram entre os nossos dedos aqui? Contem aí. 2. Muito bem. Então, sp2. Então, quando eu tenho esse tipo de conformação, vai ser a hibridação do tipo sp2. Agora eu tenho 2 duplas. Bota 4 dedinhos. Fiz uma dupla daqui, uma dupla daqui. Ficaram quantos espaços? 1. Então vai ser a hibridação, ó, sp1. E uma tripla, juntei 3, deixei uma simples. Olha, um espaço. Então aqui também é sp1. Se ligaram nisso aqui, gente? Isso é hibridação. E não só hibridação, a gente ainda pode determinar a geometria. Para determinar a geometria, pronto, eu vou explicar. Deixa logo apenas... Sabe o que eu vou fazer? Antes de explicar a hibridação, o conceito de hibridação, façam agora, por favor, a geometria de cada um desses carbonos em cada uma dessas situações. É bom que vocês já lembram. Pode ser? Ô, Fabrício, SP é a mesma coisa que SP, né? É, isso. SP, o mesma cor que SP. Pronto, vamos ver se todo mundo conseguiu. Pronto, a Gabi disse SP3 é tetraédrica, Amanda, tetraédrica, piramidal, linear, SP1 é linear. Pronto, tá todo mundo conseguindo. Então, o que é que vocês estão formando primeiro para determinar a geometria? Vocês estão determinando o quê? Ali. O que é que vocês estão determinando? Muito bem, polos de repulsão. Quantos polos a gente tem nesse primeiro caso, Miguel? 4. 4, muito bem. Quando a gente tem 4 polos, qual é o tipo de geometria? Tetraédrica. Muito bem, tetraédrica. Pronto. Porque, Miguel, sabe a tua pergunta? Eu ainda não entendi em relação à hibridação, que a gente também pode chamar de hibridização, tá? É porque eu vou chamar de hibridação porque é a maneira que a galera tende a chamar mais. Gente, essa hibridação, ela vai ser para determinar o tipo de geometria que esses compostos eles vão formar. É basicamente isso. Porque, gente, a própria hibridação vai me dizer o ângulo que vai formar entre um átomo e outro. Mas, sendo bem sincero para vocês, para Enem, não precisa, por exemplo, eu decorar e olha, eita, a hibridação do tipo SP3 vai ser de aproximadamente 109 graus e meio.
A do tipo SP2 vai ser aproximadamente 120. A SP vai ser aproximadamente 180. Miguel, a gente vai estudar a hibridação basicamente para isso, para poder você saber qual vai ser o ângulo formado entre um átomo e outro. Porque, Miguel, dependendo da forma do ângulo entre um átomo e outro, você vai ter mudança de propriedade física, físico-química, ou seja, você vai ter mudança de polaridade, você vai ter mudança de ponto de fusão, ponto de ebulição, entendeu? Então, ó, por exemplo, aqui no SP3, a gente sabe que toda vez que ele for SP3, que a hibridação for SP3, ela vai ser do tipo tetraédrica. Então, cada ângulo aqui, cada ângulo vai ser de 109 graus e 30 minutos. Porque é 109 graus e meio. Tu se ligou nisso, Miguel? Então, tu já consegue ver que ele vai ser tridimensional e não bidimensional. E mais que isso, vamos aqui para a gente determinar todos os outros. Gente, quantos polos de repulsão tem quando o carbono ele é sp2? 3? Tem 3, muito bem. Ó. 3 polos. Quando é 3 polos, qual é mesmo a geometria? Linear? Linear, muito. Não, linear não. Linear é quando é 2. Triangular. Muito bem, triangular. Que é trigonal plana, né? Ó, triangular. Então, tu já sabe que vai ser plana. Tá vendo? Então, como é SP2, cada um deles vão formar entre si um ângulo de 120 graus. Então, você já saberia como que você faria para colocar. Já vamos aqui para a gente ver o SP1. Qual seria? Quantos polos de repulsão a gente tem? 2. 2. Quantos são 2 polos? Qual o tipo de geometria? Linear, né? Pronto, linear. E sabe o que é que a gente sabe? Que linear, o ângulo entre 2 átomos é de 180 graus. E mais que isso, sabe o que é que a gente ainda consegue determinar? Que todo composto que é linear, ele é um composto apolar. Vocês sabiam disso? É um composto apolar. C2, né? O2. Olha, isso, muito bem. CO2 também. Isso. Aí esse cara aqui também tem 2 polos, ele também é linear. Se ele é linear, é porque ele vai formar também compostos apolares. E compostos apolares, gente, tendem a ter ponto de fusão mais baixos. Se ligaram nisso? Então, é só saber o tipo de hibridação usando os dedinhos. Diga aí, Miguel. Uma dúvida aqui do meu resumo. Ele fala, exemplo, a piramidal são 4 polos, sendo que um dos polos é um par de elétrons livres, Perfeito. não é? Tá Pronto. certo. Então, aqui, essa segunda, elas têm 3 polos e um é um par de elétrons livres. Ela não seria uma linear? Por que ela tem elétrons livres? Ela não tem. Porque Um par. o carbono faz quantas ligações? Ele tem Não, quantos elétrons, né? Ó? 4. É. 1, 2, 3, 4. Estaria todos ligados, tá vendo? Ó, todos estão com ligações. Eu estava Aí contando não a sobra. ligação como se fosse aquela fórmula de Lewis. Tipo, Entendi. Beleza? Deixa eu botar aqui um exemplo, ó. Para vocês verem como é que isso aqui vai ser cobrado, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aqui H, 3, 4, 3, 4. Aqui 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Gente, eu vou numerar essa cadeia aqui, tá? Mas depois a gente vai aprender como é que faz para numerar. Mas eu vou dizer que esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Tem uma galera que já está acostumada, sabe que começa sempre pela que tem a ligação tripla, mas deixem que isso aqui é conteúdo para o futuro, não é para agora não, viu? Então vamos lá, se eu fosse estudar o carbono 1, ó, o carbono 1 ele está aqui. Para estudar, gente, professor, o que é que vai fazer? O que é que significa esse estudo? A questão poderia perguntar para a Gabriela e Lívia, por exemplo, Gabi,
Qual é a hibridação e a geometria do carbono 1 ai meu Deus, do carbono 1 da cadeia tal? Ele passaria a cadeia para a Gabi e pediria para ela dizer lá qual que seria. Então, vejam, se eu fosse falar de hibridação, qual seria a hibridação desse carbono 1? SP1. Muito bem, porque ele está fazendo ele está fazendo uma ligação tripla e uma simples, SP1. Ó, ele é SP1. E além disso, a gente ainda consegue determinar qual é a geometria. Qual é a geometria dele? Linear. Linear, muito bem. Tá vendo? Linear. Se ligaram? Ah, vou estudar o carbono 5. Bora pro carbono 5. Qual seria a hibridação do carbono 5 e qual seria a geometria do carbono 5? SP2 e triangular. Não, E triangular, muito bem, que é a trigonal plana. Trigonal plana. Fácil ou difícil, gente, isso? Facinho, né? De boa, né? Muito bem, massa. Porque isso aqui vai mudar muito a nossa relação. Agora, vamos aprender a representar a cadeia. Gente, hoje é bem do zerão mesmo, viu? Ó, representação das cadeias. Representação das cadeias. Porque a gente tem várias formas de representar essas cadeias. A primeira é a que a gente chama de representação de estrutura de Kekulé. Ó, Kekulé. Que eu disse a vocês, vocês vão... volta Oi, rapidão lá, por favor. agora. Pronto, quando puder passar, fale, viu? Pode Muito bem. passar. Massa, vamos lá. Então, gente, a estrutura de Kekulé é essa estrutura que eu já venho representando para vocês. Que é essa que vai aparecer todos os elementos, incluindo todos os hidrogênios, tá? Eles aparecem com todas as ligações perfeitinhas. Por exemplo, ó, eu botasse assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Eu botasse desse jeitinho. Ai, meu Deus, aqui já faz 4, 3, 4 e aqui 4. Pronto. Vocês estão vendo que está aparecendo, vejam só, todas as ligações, certo? Que são feitas entre esses carbonos. E, além disso, ainda estão aparecendo todos os hidrogênios e poderia aparecer aqui qualquer outro átomo, tá, gente? Não precisaria necessariamente só ser os hidrogênios, não, tá? Então, isso aqui é a estrutura de Kekulé, que vai ser normalmente a estrutura que a gente vai pedir para que apareça, tá? A gente vai sempre pedir para que apareça essa estrutura aqui, a estrutura de Kekulé. Mas eu não queria desanimar vocês. Contudo, todavia, entretanto, existe uma que o Enem ama, que é a condensada. Que é a estrutura condensada, que o Enem é simplesmente apaixonado. Que é essa daqui, ó. Deixa eu botar o exemplo para vocês, ó. Eu acho que vocês já viram isso daqui, com certeza já ficaram boiando na hora de resolver a questão do Enem. Que é essa daqui, ó, tá vendo? Que ela vem, isso aqui, gente, ele condensou. O Enem é apaixonado em fazer essa condensação. Aí, qual é o nosso objetivo quando a gente pega uma fórmula, uma cadeia, que ela está condensada? É transformar ela na de Kekulé. Porque transformando na de Kekulé fica muito mais fácil para a gente saber até mesmo a questão da polaridade, enfim, todos esses detalhes, beleza? Então, como é que eu faria para transformar da condensada para de Kekulé? Simples. Começa já com o cara da ponta, ó. Tá vendo? O cara da ponta é CH3. Então, ele vai estar aqui, ó. Se liguem, vê se vocês vão entender. CH3 eu vou escrever assim, ó. CH3. Mas aí a gente viu em relação à valência. Em relação à valência, o carbono, ele é o quê? Segundo Kekulé? Tetravalente. Tetra. Então, ele faz 4 ligações, né? Então, ele tem que estar aqui, tá vendo? Ó? Esse CH3 tem que fazer ligação com alguém. Aí, depois dele, vem o CH2. Aí, perceba que o CH2, feitosa, o CH2, ele tá entre parêntese, embaixo desse parêntese, a gente tem o índice 3.
Isso aqui vocês já estão cansados de saber que esse CH3, porque a gente já via isso em ácidos e em base também, mas principalmente ácido, né? A gente vê que quando tem esse índice embaixo é porque aquele cara ali, ele está se repetindo. Então significa que eu tenho CH2 três vezes. Dica de ouro. Quando tiver CH2, sempre está entre dois carbonos. Sempre está entre dois carbonos, ou seja, sempre vai estar no meio da cadeia. CH2 nunca vai estar nas extremidades. Então eu vou ter assim, ó, gente, CH2, digam se vocês entenderam. Eu já botei um CH2. Eu vou até botar de outra cor, para vocês entenderem legal isso, ó. Eu tenho CH2, então eu botei o C junto com dois Hs, porque eu tenho que botar na estrutura de Kekulé, e eu tenho outro CH2, então eu boto um carbono junto com outro hidrogênio. Aí vem cá, esse último carbono, até agora, ele está fazendo quantas ligações até agora? 3. Aí ele precisa fazer mais uma. Aí eu venho aqui e coloco uma outra ligação. Porque agora a gente vai finalizar só colocando o CH3. Então, eu botei o C aqui com 3 hidrogênios. Pronto, gente. E aí? Muito fácil, muito difícil. Como é? Vou botar outro exemplo, tá? Ô, Fabrício, Oi, meu amor, diga. veja, o CH2, ele não se repete 3 vezes? Isso. Eita, eu botei só duas, não foi, Verinha? Foi, fiquei Eita, doida agora. perdão. Olha. Aí, valeu, Verinha. Olha, aqui, agora sim. Pronto, muito bem. Obrigado, viu, Verinha, pela sua atenção aí, tá? Topada, viu? Muito bem. Agora ficou melhor, não ficou? Agora sim, tá vendo? Tive o CH3, estava no cantinho. Aí vocês estão percebendo que CH3 sempre vai ficar nas extremidades. Vocês já perceberam isso, gente, aqui, ó? Que sempre vai estar nas extremidades, o CH3, enquanto o CH2 fica no meio. O CH2 é como se fosse o recheio dessa nossa cadeia. Mas deixa eu botar um outro exemplo aqui para vocês fazerem junto comigo. Ó, eu vou botar assim, CH3, C, abre parênteses, CH3, 2, CH2, CH3, certo? Vou botar assim. Bora lá para a gente poder fazer ela. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é: que tipo de representação de cadeia é essa? Condensada. Condensada. Aí, Miguel, peguei uma condensada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ela em quem? Em que tipo de representação? Estrutura de Kekulé. Muito bem, tá vendo? Que é basicamente abrir a estrutura de Kekulé. Então vamos lá, ó. Começo com CH3. Venho aqui e coloco assim, ó. Ó, se liguem, viu? CH3. Então é o C, o carbono que está ligado a 3 hidrogênios. Beleza. O carbono está só fazendo 3 ligações, mas ele é tetravalente segundo o primeiro, o primeiro postulado de Kekulé. Então eu venho aqui e coloco mais uma ligação. Aí depois desse cara, a gente vai ter, olha quem? O carbono sozinho. Aí eu venho, ó, Feitosa, coloco esse carbono sozinho aqui. Tá vendo? Aí olha só, se liguem, viu? Que esse carbono sozinho, ele tem que fazer 1, 2, 3, 4 ligações, tá? E percebam aí que ele não vem junto de hidrogênio. Então, não pode botar. Então, deixei ele sozinho. Depois dele, olha quem é que tem aqui. O CH3 aparecendo 2 vezes. O que foi que eu disse para vocês em relação ao CH3 e o CH2? Quem lembra? O CH3 fica nas pontas. Isso, perfeito, tá vendo? Nas pontas. Você vai ter que ficar nas extremidades. Só que aqui eu não posso, gente, ou seja, eu não posso pegar e botar o CH3 aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho CH2, tá vendo? Aí vocês estão vendo que esse carbono tá sozinho. Ele tá sozinho justamente por conta disso, ó. Ele vai estar ligado com o outro CH3. Em cima e embaixo. Porque não são 2 CH3, então vai ser isso aqui. Ramifica. Muito bem, Miguel. Vai ramificar.
Se ligaram isso aqui? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Podem ser sinceros. Se eu quiser, eu poderia. Se eu quisesse, eu poderia Mas, escrever ô, assim. Fabrício, Oi, linda, diga mas aí. vai ser sempre quando o carbono estiver aí meio que perdido no meio do. É Isso, isso. da cadeia. Perfeito, Verinha. Aí Toda você vez. liga ele à próxima molécula, sei lá. E perfeito, isso mesmo. Ok. Isso aqui, inclusive, Verinha, a gente vai aprender depois que isso daqui vai ser um radical, certo? Que CH3, quando está no meio da representação condensada da cadeia, vai ser um radical. Esse radical vai formar o que Miguel já adiantou para a gente e disse que é ramificado. Porque tu tá vendo que é como se ele formasse uma raiz aqui, Verinha? Tu consegue enxergar que tá formando como se fosse umas raízes para fora? É meio que não seguindo o normal, né? É Perfeito. assim. Ele não Muito segue bem. uma direção, ele faz umas pontas assim. Muito bem, perfeito, Verinha. Tá vendo? Aí futuramente a gente vai entender isso aqui bonitinho. Aí depois, ó, já botamos os dois CH3. Depois a gente vem CH2. Aí CH2 pode ficar no meio, tranquilo, ó. CH2, depois CH2. E aí, por último, CH3, ó. Aí lembrando, né, de botar outra ligação aqui. E por último, CH3, ó. Certo? Lembrando, tá, gente? Estou fazendo com corzinhas diferentes por enquanto. Mas depois o prof vai ficar fazendo tudo de preto, viu ali? É. Aí eu preciso que vocês Ô, já. Fabrício, Oi, mamãe, diga. olha, esse CH2 que você colocou aí de azul, ele Eita, se repete duas vezes, não é uma Não, só? Verinha, é só uma vez, viu? De novo eu Tá, enxerguei errado, velho. beleza, beleza. Certo? Deixa eu botar aqui correto. Mini Verinha tá ligadíssima demais, viu, velho? Gostei. Aí disse, pai, viu? Agora sim. Beleza? Aí no comecinho o prof tá fazendo tudo coloridinho, mas ele pede, por favor, que vocês já comecem a se acostumar para a gente descer o martelo, viu? Nisso daqui. Beleza? Aí com muita atenção. Aí nós temos aqui, gente, também a representação dessa cadeia no que a gente vai chamar de molecular. Ó, molecular não muda nada, tá, gente? Molecular, vou ser bem sincero com vocês. Não muda nada. Porque vamos supor, eu quero representar essa daqui em molecular. A gente vai contar o número de elementos. Primeiro, conta o número de carbonos. Aí, quantos carbonos a gente tem aqui? Nessa aqui que eu botei a seta. Temos quantos carbonos? 5. Então, fica C5. Depois de carbono, vem hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 12. 12, muito bem. Então, essa aqui seria a molécula C5H12. Isso aqui é representação molecular. Mas nós temos a segunda. Ah, vou até botar aqui, ó. É nem ama a condensada, viu, gente? Ama. E sabe outra que ela ama? A representação de linhas. Diga aí, Miguelito. E a ordem da ramificação, tipo, por exemplo, se tiver no final, vamos supor, sei lá, um álcool, vai estar no final ou ela pode estar no começo, no meio e a gente Não. que precisa montar? Pronto, quando a gente for montar esses tipos de funções diferentes, quem vai pedir que isso aqui são funções, né, orgânicas, aí o que vai caracterizar a função estaria no final, por exemplo, ó, o H, entendeu? Mas por enquanto a gente tá só nas mais simples, viu, Miguel? Nas simplesinhas. Beleza? Tranquilo? Aí lembrando, Miguel, a molecular é a menos usada, tá? A partir de agora, a gente mal vai usar essa daqui. Eu só apresentei por desencargo de consciência. Mas, ó, se você quiser, nem anote ela. Nem precisa gastar folha, nem caneta, tá? Porque a gente não vai usar. Agora, a de linha é isso aqui, gente, ó. O Enem ama essa representação. Ama. E aí, vamos lá. Gente, na de linhas, o que vai acontecer é que os carbonos e hidrogênios, eles são omitidos. Ah, professor, se tiver um nitrogênio, tem que contar. Mas carbono e hidrogênio são omitidos, eles não aparecem. Mas eu consigo, Verinha,
determinar quem são os carbonos e os hidrogênios. Porque, vejam, veja aqui, os carbonos, Verinha, vão ser cada uma dessas pontinhas aqui, tá vendo? Ó? Todo mundo consegue enxergar as pontinhas que o prof está fazendo aqui? Sim, né? Pronto, cada uma dessas pontinhas são carbonos. Então, aqui ficaria assim, ó, C, 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 tá vendo? E aí, vamos lá, eu quero que vocês me digam, cada carbono faz quantas ligações? 4. 4. Aí aqui, olha, para a gente completar, ficaria assim, ó, Miguel. Se a gente fosse completar de hidrogênio, porque tem que completar de hidrogênio, porque os únicos que são omitidos são carbono e hidrogênio. Então, vai ficar assim, ó, esse carbono, para formar 4 ligações, ele precisa fazer 3. Então, ficaria H, H e H. Todo mundo entendeu isso daqui? Ó, aí, ó, Miguel já foi e botou ali. Muito bem, Miguel, já colocou na condensada. Aí aqui, ó, do mesmo jeito, esse carbono de cá, ele tá fazendo quantas ligações? Agora, nesse momento. 2. Aí ele precisa fazer mais 2, ó. Uma de cá, uma de cá. H, H. Aqui do mesmo jeito, uma de cá, uma de cá. H, H. Esse aqui também, uma de cá, uma de cá. H e H. Aqui também, ó, H e H. Aqui também, H e H, tá vendo? Ó? Porque aí eu conseguiria contar o número de... Eu consigo contar o número de carbonos e hidrogênios. Oi? Esse último é CH3, não? Isso é, eu só botei CH, não foi? CSH2, aqui, ó. Muito bem. Certo? Aí, ó, vamos supor que eu botasse esse outro aqui, ó. Ó, vou botar um outro. Assim. Muito bem. Vamos lá. Me digam, por favor, quantos carbonos a gente tem nessa estrutura de linha, nessa cadeia aqui que está na estrutura de linhas, e quantos hidrogênios ele tem, por favor. Carbonos, ó, Gabi já respondeu 4. Carbono 4, né? Isso, aí contem aí os hidrogênios. 4 carbonos e 8 hidrogênios? Muito bem, e 8 hidrogênios, perfeito. Nas pontas vão ser 3, né, Fabrício? Para poder Isso. ficar 4. Muito bem, ó. Aqui a gente já vai ter 3, ó. Tá vendo? Então, aqui 3, já dá um 6. Aqui, Amandinha, esse de cá vai ter quantas? Quantos hidrogênios? Então, né, porque tem uma dupla. Perfeito. E aqui também, Bem, mais um. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Aprendemos a representar ali a contar de linhas. No mais, é isso por hoje. Vou liberá-los. Próxima semana, a gente vai entrar na parte de classificação de cadeias carbônicas. Certinho, gente? Não vou passar a lista essa semana, beleza? Só semana que vem. Beijo enorme, até a próxima. Ponho tudo das outras matérias em dia, hein? Tchau, gente. Cheiro, até a próxima. Bom descanso para quem vai descansar.